Seja bem-vinda, doutora Nájila, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, tudo bem e vocês? Tudo ótimo, você viu que honra hoje você estar ao lado de doutora Andréa Gigliani, uma das maiores advogadas que nós temos. Bom, me explica primeiro qual é a diferença do trabalho de um endocrinologista e de uma diabetologista. Então, a endocrinologia é a especialidade e a diabetologia é a subespecialidade que está dentro da endocrinologia. Entendi. E visa tratar o diabetes, ele vai focar no estudo mais do diabetes mesmo, dos vários tipos de diabetes. Quais são os tipos de diabetes? Nós temos quantos tipos? São inúmeros, mas a gente, para facilitar, pode trazer diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Mas existem outros tipos, como gestacional, alguns que têm um cunho genético, são vários. Se o meu pai desenvolveu a diabetes em algum período da vida dele, eu tenho mais chances de também desenvolver ao longo da minha vida? Sim, existe uma predisposição familiar, uma predisposição genética e existem pessoas que todos são diabéticos na família. Então, se ele ainda não é, ele tem que ter uma maior atenção, seguir mais com os exames. O estilo de vida é fundamental. Com certeza. Para que, se ele tiver uma grande predisposição, a gente pode atrasar. Então, se ele ia começar o diabetes aos 40, com um bom estilo de vida, ele consegue desenvolver isso bem mais tarde e de uma forma mais leve também. Então, hoje, o estilo de vida, a alimentação, a prática de atividade física são fatores fundamentais, não só para quem não tem diabetes, mas para quem tem também. Você falou sobre o tipo 1 e o tipo 2. Você pode mostrar para a gente qual é a diferença de um e do outro? Sim. Primeiro, o tipo 2 é o mais frequente. Então, de cada 10 pessoas com diabetes, nós vamos ter 9 com tipo 2. Né? Então, ele acontece normalmente em pessoas obesas, acima dos 40 anos. Uma curiosidade é que o tipo 2, ele tem uma produção ainda de insulina no início, que a gente sempre imagina que o diabético não tem insulina. Sim. Em alguns casos, eu posso dizer que alguns pacientes têm muita insulina. É estranho, né? O paciente diabético, ele produz muita insulina. Sim, ele produz uma insulina, mas essa insulina não é bem usada. Então, como o pâncreas é uma fábrica e a insulina, vamos imaginar que eu preciso de 100 unidades, né? Só que a insulina é igual uma chave, que tem que se encaixar na fechadura. Mas essa insulina, ela tem algum grau de alteração. Então, ela não se encaixa, então eu preciso produzir muita insulina. Entendi. Então, num primeiro momento, ele produz muita insulina, mas ela não é ativa totalmente. E aí, chega num ponto, essa fábrica, ela se esgota. Entendi. Esse é o tipo 2. O tipo 1... O mais comum, o tipo 2. É o mais comum, né? E o tipo 1, normalmente da criança, do adolescente, pode acontecer em qualquer idade. Mas há uma destruição da fábrica por anticorpos. Então, ele normalmente, o início do tratamento dele já é com insulina, porque ele já para de produzir insulina. Quando você fala insulina, é aquela pessoa que tem que se aplicar o tempo todo a própria insulina? Deixar claro e até tirar aquele mito da insulina. A insulina é um hormônio natural, né? Todo mundo tem, a gente nasce, todos têm insulina, porque às vezes parece, por muito tempo as pessoas, mas vou começar com insulina como se fosse um castigo, e não é. Então é um hormônio natural, foi uma das grandes descobertas lá em 1921, e a insulina, ela é injetável, né? Então usa quem precisa, quem não consegue produzir a quantidade necessária. Entendi. Então hoje a gente tem pessoas diabéticas que eu falo que elas não são doentes, elas têm uma alteração metabólica que é corrigida. Então, agora, se não bem cuidada, ao longo do tempo aí vão se tornar doentes pelas complicações que a doença pode trazer. Como, por exemplo? Alteração na retina, que pode levar a cegueira, renal, que pode levar a insuficiência renal. Quando você diz alteração na retina, tem pessoas, por exemplo, que têm diabetes e começa a ver tudo embaçado, começa a perder um pouco da visão, é isso? Então, tem uma perda visual, né? Agora, o embaçado, aquela turvação, às vezes é quando o diabetes está alto, a glicemia, vai medindo o sangue e está lá alto. E quando isso normaliza, isso já melhora, aí já fica normal. Não significa que ele vai ficar cego. Não, não. E outra coisa, quando o diabetes estiver descompensado, não vai no oftalmo fazer óculos, porque muda o grau. Quando a glicemia está alta, é um grau. Quando a glicemia normaliza, é outro grau. Então, a gente tem que esperar o diabetes estabilizar para fazer um óculos, por exemplo. Entendi. Vamos voltar então agora às complicações. Pode levar a cegueira. Sim. A segunda que você falou? Alteração renal, levando uma insuficiência renal. Então, grande parte das pessoas que hoje necessitam de hemodiálise tem um histórico de diabetes. Né? E também pode levar a alteração do pé diabético. Porque fica mais fácil de proliferar as bactérias, né, através dos pés. Isso, tem alterações no pé, tanto da parte vascular, né, que é a circulação, como da parte da neuropatia, que é o nervo, e isso vai levar
Por exemplo, numa pessoa normal, uma unha encravada pode não ter problema nenhum. Vai incomodar, mas isso se resolve. Num diabético pode ser o primeiro passo que pode levar a uma amputação no futuro. Deus me livre, mas tem que ficar de olho. Inclusive dizem que quem tem diabetes não pode usar sapato ou tênis muito apertado, né? É porque muitos não têm uma sensibilidade boa, então ele não sente o sapato apertar. Ah, Eu já tive casos, né, algumas curiosidades, mas que servem de alerta, claro. de pessoas que perderam a chave e encontraram dentro do sapato Não no final do acredito. dia. Sim, Gente, não sente. não sente, não sente. Perde E a é- sensibilidade. Porque a dor é uma proteção. Né? Claro. Se eu piso em alguma coisa, né, num prego, eu vou tirar o pé. A pessoa que tem o pé insensível, ela não vai sentir o prego, ela vai Meu Deus. afundar. Como usar um sapato, né, com uma chave dentro durante o dia todo. E isso é bem possível, isso acontece. Ou em outras situações relacionadas ao pé, não tem a sensibilidade térmica para ver a temperatura. Então, Está se ele, quente ou frio? ele vai andar descalço numa praia, aí ele vai ter uma queimadura. Ah, porque não sente o calor Não da areia. sente, não sente, é. Entendi. Então, de acordo com o grau de risco, e a gente vai orientar o que pode. Agora, tem vários pacientes, a maioria tem os pés normais, mas eles têm que ter informação, Tem que ter tratamento também, né? sem dúvida. Quer fazer alguma pergunta, Andréia? Eu quero, Isa. Eu fico muito preocupada com a questão que você mesmo mencionou, doutora, sobre a diabetes gestacional. Ah, é. Acho que a mulherada deve ter grande receio disso e eu gostaria que a senhora pudesse explicar um pouquinho para a gente por que acontece, os riscos e o que a gente pode talvez prevenir, se tiver algum jeito de fazer isso. Eu agradeceria. O diabetes gestacional é o diabetes que acontece, ele é diagnosticado na gestação. Então, tem pessoas que são diabéticas e engravidam, não é diabetes gestacional. E, normalmente, ele vai se resolver depois da gravidez. Então, o neném nasceu, o diabetes gestacional, ele vai se resolver, volta ao normal. Então, nesse período, algumas pessoas precisam usar insulina. A gente raramente vai usar comprimido, né, medicações orais, é insulina. Outras vão controlar com dieta, às vezes uma caminhada, de acordo. Sempre o tratamento é feito com obstetra, em conjunto, né? Depois que nasce, às vezes no dia seguinte já não tem mais necessidade de insulina, se muda todo esse perfil hormonal. Mas uma observação é que, em média, 30% das pessoas que tiveram história de diabetes gestacional vão desenvolver um diabetes no futuro. Ah, Então vai ter entendi. esse Prejudica o tempo feto? sem, bem controlada, não. Então tem que ter um diabetes bem controlado. Mal controlada é muito ligado a alterações, malformação fetal, alterações no parto também. As crianças, os bebês nascem grandes, né? Às vezes tem reportagem de bebês com 6 quilos, porque o diabetes foi mal controlado Gente, na meu pai gravidez. nasceu com 5,1 kg. Você acredita? Eu nem sei se minha avó tinha diabetes. Ela morreu tão jovem. Você sabe que um preditor de diabetes no futuro são bebês grandes. É, por isso então que ele tá com... Aí, pai, tá vendo? Descobri. Então eu nunca vou ter diabetes na vida, porque eu nasci, parecia um ratinho. Eu nasci com, acho que, 46 centímetros ou 47 centímetros, gente. Eu tô tozinho assim, ó, tiquitito. Não vou ter então, pronto, doutora. Melhor, né? Doutora, e para esclarecer, eu não entendi. Tem alguma coisa que a gente pode prevenir para as mulheres grávidas, que elas podem ter Então. algum tipo de aconselhamento, alguma coisa Eu assim? acho que gravidez sempre deve ser bem programada, né? Então, o peso adequado, a alimentação. Então, chegar, Fazer um está, pré-natal. está gestando, for, né, admitir, né, uma gravidez, eu vou engravidar daqui a 1 ano, programar, né? Melhorar a composição corporal, então ter uma massa muscular, e isso vai ajudar muito depois. As pessoas falam, olha, eu não consigo voltar ao peso depois da gravidez, independente do diabetes. Mas se você tem uma porcentagem muscular de composição maior, é muito mais fácil voltar ao peso depois. Então, a prevenção seria realmente estilo de vida. Chegar com um peso bom. Imagina uma pessoa que já chega obesa para engravidar, então a chance dela de desenvolver alteração metabólica é muito maior do que se ela tiver um peso normal. Você falou sobre alimentação e a gente hoje tem no mercado diversas formas de você encontrar receitas para diabéticos, né? Tem várias coisas desse tipo. Outro dia eu estava lendo uma matéria sobre a berinjela, que diz que a água de berinjela é muito bom para baixar a glicemia do sangue. É verdade? Não, os alimentos, a gente tem várias coisas assim Receita que de vó, circulam, gente. os mitos, né? Então, uma alimentação ela deve ser sempre equilibrada. Aquela questão, hoje a gente vai até quebrar um tabu, né? Diabético não pode comer doce? Sim, o que você acha, né? Eu acho que Eu não. sempre ouvi dizer que não, tanto que falam que os produtos diet são para os diabéticos, mas isso não é verdade também? Então, pode ou não? O que você acha, Isa? Olha, eu vou fazer de conta que eu não sei, mas eu sei por causa do meu pai. Então eu vou fazer de conta que não pode. Tá, então assim, se a gente imaginar, né, eu
você não é diabética, você come um doce, você libera insulina para metabolizar. Né? Os pacientes, mesmo os pacientes, né, eles podem, dentro de uma dieta definida, comer o doce. Então, por exemplo, o paciente que é usuário de bomba de infusão de insulina, ele vai num aniversário. Ele quer comer um pedaço do bolo, gente, do bolo normal, brigadeiro. Uma festa, não comer um brigadeiro. Então, hoje existe o método dele saber quantos carboidratos tem ali e quanto ele precisa de insulina, como uma pessoa normal. Então, ele vai infundir, através de uma bomba de insulina, olha, esse brigadeiro precisa de 2 unidades, por exemplo. Ele infunde, ele come, simulando um comportamento metabólico normal. Então, é uma troca. O pâncreas vai liberar. O dele, que o pâncreas não fabrica, a bomba de insulina vai liberar. Então, ele vai ter uma alimentação, vamos dizer, normal, né? Socialmente normal. Então, se ele vai num evento, ele não precisa se limitar. Coisas que antigamente a gente não tinha. É verdade. Então, isso evoluiu bastante. É uma liberdade. É verdade. Pode falar, essa bombinha que você está dizendo é uma bombinha que fica aqui do lado, que ela injeta. Outro dia eu tomei um susto com isso, eu não sabia. Uma pessoa que estava conversando e ela estava com essa bombinha, de repente começou a pitar. Ele parou e ficou olhando aquela bombinha, a gente estava injetando as coisas nele. Eu falei, gente, eu fiquei muito Ficou com medo. É um computador, né? Mas e esse muito computador legal. É fantástico. E dá uma liberdade para o paciente, para a pessoa, uma liberdade de vida mesmo. Achei fantástico. Agora, existe algum horário certo para que a pessoa diabética, para que o diabético meça a insulina? A glicemia, a glicose? Perdão, a glicose. Então, qualquer horário, porque ela tem que estar bem em qualquer horário. Então, antigamente, você falava, vamos medir em jejum, tinha os números. Hoje a gente tem números que podem ser jejum, 2 horas depois que se alimentou, mas a gente tem os parâmetros. Ela tem que estar bem sempre. E hoje a gente tem sensores também. Então, a gente vai medir esse diabetes, vamos imaginar, 288 vezes no dia. Ele vai captar os sensores, eles captam e eles vão nos dar um gráfico no computador. Então eu sei ao longo do dia. Porque a maioria faz aquele exame da pontinha do dedo. Meu pai faz esse exame. Então a gente consegue fazer, quando muito, 4, 6 vezes ao dia, mas é desconfortável, causa dor. É um exame que não dá para fazer em qualquer lugar, as pessoas ficam um pouco incomodadas. O sensor é como se ele picasse o dedo 288 vezes ao longo do dia, só que ele fica no subcutâneo e ele vai emitindo todos esses dados, ou para a bomba, ou para um aparelho. Como se fosse um chip. Isso. E a gente consegue ler no computador qual é a realidade glicêmica, né? Como está o açúcar ao longo do dia desse paciente. Muito bem. Adorei conversar com você, doutora Nájila. Obrigada, viu? Eu queria deixar o contato da doutora Nájila do Facebook, se você quiser conhecer mais o trabalho dela, marcar uma consulta. Você atende aonde? No Paraíso. No Paraíso. Muito obrigada. Endocrinologista Nájila é o contato dela do Facebook. Obrigada, doutora Nájila. Adorei. Obrigada. Bom, já a gente volta com mais Revista Mais, especialmente para cada um de vocês.